Boa noite, boa noite. Deixa eu arrumar essa luz. Boa noite, boa noite. Pessoal, boa noite. Vou dar 2 minutinhos, tá? Só pra dar tempo de todo mundo entrar. Aqui, acho que essa luz tá um pouco forte, né, gente? Na minha cara aqui. Deixa eu apagar. Nossa, melhorou, hein? Fui colocar uma luz, porque eu achei que tava meio escuro. E essa luz aqui do meu teto tá parecendo que eu estou, assim, sendo aquela pessoa que tem uma, como se chama? Uma coroa aqui. Fui colocar a luz, ficou pior. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Deixa eu tirar aqui a luz pra eu não derrubar, porque eu sou boa nisso. Sou ótima nisso. Eu ia passar pra vocês o roteiro hoje, né, do que eu ia falar aqui na live, mas eu acabei não passando porque é um conteúdo que eu já tô trazendo de uma forma um pouco mais profunda aí nos stories. E essa semana eu quero falar bastante disso com vocês, quero falar bastante sobre esse período. Não só por conta da importância desse período em si, de Mercúrio, mas desse foco que eu gosto de ter aqui no meu perfil, de quebrar estereótipos, de tirar um pouco esse medo que às vezes as pessoas pegaram por conta de coisas que são faladas aí, por aí, de alguns períodos, né? São coisas que, assim, gente, a gente não precisa ter medo. Eu acho que quando você vai entendendo os posicionamentos, você vai entendendo os momentos, você vai conseguindo trabalhar isso melhor. E a gente vai entendendo que são fases, né? Não tem nada acontecendo aí de sobrenatural. São fases. A gente vive fases na nossa vida o tempo todo. Então, um planeta, quando ele está retrógrado, é apenas mais uma fase. Não é um momento em que, nossa, aquilo vai acabar com a nossa vida, que vai ficar tudo muito ruim. Acho que ter esse entendimento aí do que aquele planeta representa, do que aquele planeta representa na sua vida, porque na astrologia a gente está sempre verificando o que todos esses posicionamentos representam no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, sempre que você ouvir algum trânsito astrológico, seja de a Lua, o Sol, Marte, qualquer posicionamento, sempre que você ouvir sobre qualquer posicionamento, sempre tente lembrar qual é o significado daquele, né, daquele planeta, qual é a representação daquele planeta na sua vida, para você conseguir trazer de uma forma prática, para você entender, porque eu sei que muitas vezes fica muito abstrato. Saturno tá retrógrado. Tá, mas o que é Saturno na nossa vida? O Júpiter ficou retrógrado. Tá, mas o que é o Júpiter na sua vida? O que é o Júpiter no dia a dia? Então, acho que esse exercício, ele ajuda muito a gente a trazer as coisas para um mundo mais tangível. Pra gente não ficar nessa coisa muito abstrata, muito estereotipada também. Tá bom, Mercúrio ficou retrógrado. Tá bom, mas o que é Mercúrio? Porque as pessoas acabam acostumando muito a escutar de alguns trânsitos que são realmente importantes, mas às vezes a gente escuta desses trânsitos e se apega só àquela parte ruim. E sem entender que tem um monte de coisas que aquele trânsito favorece também. Então, Mercúrio retrógrado, ele também favorece algumas coisas. Ele não favorece outras, mas ele favorece muitas coisas. E eu quero focar isso aqui hoje pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês também esse lado. O que vocês podem focar neste momento? Primeiro eu vou falar aqui também o que Mercúrio representa, pra vocês fazerem essa assimilação aí na sua vida. Então, tá bom. Mercúrio, é um trânsito importante de Mercúrio? Ok, mas na minha vida, o que Mercúrio representa? O que é esse tal desse planeta? Para você conseguir, no dia a dia, entender como tudo isso acontece, né?
Então, todos os posicionamentos, gente, eles estão aí acontecendo na nossa vida. O que eu acho interessante, principalmente de planetas retrógrados. Olha como vocês, pra vocês verem, né, como isso ficou estereotipado. Ao longo do ano, a gente praticamente todo mês tem um planeta retrógrado. Alguns momentos do ano, alguns meses do ano, já aconteceu da gente ficar, tipo, 3, 4 planetas retrógrados por meses. Então, assim, gente, se quando um planeta tá retrógrado é tão ruim assim, isso, nossa, acaba com a nossa vida. Imagina, ninguém ia ter sossego nunca, porque sempre tem algum planeta retrógrado, entende? Então, acho que, tipo, entender esse conceito, entender, então, primeiro, o que aquele planeta representa, pra você trazer pro mundo prático, pra prática mesmo, pro dia a dia, sem ficar essa coisa abstrata. E segundo, entender que ele estar retrógrado é só mais uma fase que a gente tá vivendo. E que aquilo tem uma parte que é desafiadora, sim, mas tem outras coisas que você pode fazer e que elas são muito boas. Eu anotei aqui, hoje no meu caderninho do Snoopy, eu anotei 7 coisas que a gente pode fazer nesse período. E eu vou discorrer sobre esses pontos aqui pra vocês. Durante a semana, nos stories, gente, aí pro direct, se vocês estiverem sentindo alguma coisa, porque amanhã oficialmente é quando Mercúrio entra nesse movimento. Tudo que vocês quiserem entrar aí de me mandar, de dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então vamos começar pelo que eu gosto de explicar. Peguei aqui um livro, eu gosto bastante desse livro aqui. Esse livro tem umas 730 páginas. Ó, Conhecimento da Astrologia. É da Ana Maria Costa Ribeiro. Eu gosto bastante desse livro, é bem legal. Esse livro ele é básico, assim, para quem gosta de entender um pouquinho de todos os posicionamentos, né? Mas num conceito bem mais básico. Eu vou ler aqui, porque eu gosto nesse livro que ela coloca tudo que Mercúrio representa. Então, para vocês fazerem já o exercício de trazer para sua própria vida o que é Mercúrio para você, né? Como está esse posicionamento para você, tá? Então, vamos lá. Irmãos, né? Então, Mercúrio representa irmãos, tá? Então, numa análise de mapa astral, quando eu quero entender irmãos, tem um posicionamento ali no mapa astral e a gente também entende como é esse seu relacionamento com irmãos através de Mercúrio. Então, Mercúrio representa irmãos, vizinhos, comércio, ciências, intelecto, estudos, principalmente estudos mais rápidos, sabe? Cursos, tudo que é mais rápido, não uma faculdade, uma coisa tão assim, que tipo, a gente também pode olhar um pouco Mercúrio, mas a representação aqui é mais esses cursos esses aprendizados mais rápidos. Então, estudo, sentido prático. Como tá o seu sentido prático na sua vida? Tá bom ou não tá? Mercúrio representa o seu sentido prático. Mercúrio representa as pequenas viagens, os pequenos deslocamentos, entendeu? Então, se você trabalha e você viaja para os interiores do Rio, de São Paulo, dali de onde você mora, esses pequenos deslocamentos, não viagens longas, como, por exemplo, para o exterior, uma viagem mais distante, que você precisa ficar muito tempo. Mercúrio representa isso. Meios de comunicação em geral, Mercúrio rege. Como são os seus meios de comunicação em geral hoje? Como é que tá? Você sabe? Você se comunica mais como? Você é uma pessoa que fala mais? Escreve mais? Como que é a sua comunicação? Você se comunica como? Porque aqui fala meios de comunicação. Você se comunica por WhatsApp, por e-mail, por telefone, né? Ligando pessoalmente. Quais são os meios que você se utiliza hoje na sua vida para se comunicar? Mercúrio representa isso. Juventude, né? Mercúrio representa a nossa juventude, como a gente lida com essa fase, como a gente lidou. Mensageiros, né? Ruas, bairros, lugares movimentados, debates.
Então, quando a gente, né, está num debate, o que a gente está apresentando ali naquele debate, principalmente? O nosso Mercúrio, tá? Escrever, falar, a nossa eloquência, a nossa assimilação, a nossa diplomacia, dedução das coisas, como é a sua capacidade de deduzir as coisas, como você decodifica o mundo. Então, o Mercúrio representa muito isso, como a gente decodifica o mundo, como você recebe as informações, decodifica tudo isso. E quando você vai transmitir essas informações, como que você faz? Como é que é essa sua decodificação, essa sua dedução, né? A sua adaptabilidade, como tá a sua adaptabilidade? O Mercúrio em Áries tem uma adaptabilidade, né? Um jeito de se adaptar às coisas completamente diferente de um Mercúrio em Touro. O Mercúrio em Gêmeos tem uma adaptabilidade completamente diferente de um Mercúrio em Escorpião. Como é que é a sua adaptabilidade aí, né? Aqui fala de calúnia, intriga, porque como fala de comunicação, se você não está com uma comunicação muito boa, ainda nessa questão de calúnia, né, de briga, intriga, causar intriga, né, cursos, aulas, publicações, jornal, carta, que a gente já entra até um pouco quando a gente vai olhar em astrologia mundial, né, então o jornalismo é representado, né, e tipo também por essa questão de Mercúrio. Então, carta, telefone, autor, professor, pensador, livros, correios, vendedor, o raciocínio, né, que eu comentei, destreza manual ou, né, mental, presença de espírito, memória e razão. Detalhe aqui, gente, a memória, ela passou bastante coisa aqui, tem muita coisa, né, gente, mas eu vou, pra gente, né, são muitas características, mas pra gente não ficar tão longo aqui, mas essa questão da memória, até na live que eu comentei, que eu falei sobre a Lua, uma das representações da Lua é a memória. Só que a memória lunar aí, né, quando a gente olha o nosso posicionamento, o posicionamento da Lua no nosso mapa astral, é uma memória emocional. Então, a Lua representa essa questão de memória, o seu passado, como você lembra desse seu passado, como você trouxe esse período, né, nessa memória. Então, é uma memória muito emocional, isso é muito vinculado à Lua. A memória de Mercúrio é uma memória mais ligada à razão, ao que você absorveu do ambiente de uma forma mais intelectual. Então, Mercúrio representa tudo isso. Quando você olha para essa questão de comunicação, principalmente, gente, Mercúrio representa algo que a gente se utiliza o tempo todo. Então, quem gosta de falar, quem não gosta de falar, não importa, gente. Todo mundo precisa se comunicar. Sabe? Como que uma pessoa vive sem se comunicar? Não tem como, né? Não tem como as pessoas se isolar. Ela precisa se comunicar de alguma forma. Então, Mercúrio representa algo que impacta realmente no nosso dia a dia. Ele representa algo que, no dia a dia, isso aparece muito, entendeu? E esse é um dos motivos pelo qual a gente acaba escutando bastante quando esse período, né, quando a gente tá nesse período retrógrado, porque ele representa coisas que no dia a dia, de fato, a gente percebe bastante. Uma outra coisa também, e principalmente nos mundos, né, no mundo de hoje que a gente vive, a questão da tecnologia, a gente também olha muito pela questão mercuriana. Como você se utiliza das tecnologias, né? E aí, computador, celular, tudo. Rege a tecnologia também. Então, a gente sente aí uma coisa acontecendo com relação a esses aspectos, tá? Mas, o que é importante a gente sempre entender? O planeta, ele não faz nada, né? Então, o período retrógrado ali, ele não faz com que coisas aconteçam. Ele evidenciam coisas que existem. E por isso é que eu gosto sempre de falar, gente, para de culpar o coitadinho do planeta. Para de colocar a culpa nele, porque não tem nada a ver.
nada no nosso mapa, tá? Não só Mercúrio, nada no nosso mapa a gente pode colocar a culpa, sabe? Ah, não, eu sou assim por culpa do meu signo, eu sou assim por culpa da minha lua, eu sou assim por culpa do meu ascendente. Não, gente, não existe isso, sabe? Assim, é uma correspondência. Então, o planeta ali, ele não está realmente jogando raios na nossa cabeça, fazendo com que coisas aconteçam. Ele está evidenciando coisas que existem, entendeu? Então, o que é interessante aqui você perceber aí na sua vida para você ficar atento. Perceba como você está em vários desses aspectos que eu mencionei. Então, vamos falar de comunicação. Qual é a reflexão para esse período? Tá? Como está a sua comunicação? A sua comunicação é boa? Você se comunica com empatia? Ou não? Você é reativa? Você é uma pessoa que é sem paciência? Que se você se comunica mal, de alguma forma? Como que você se comunica? Você tem empatia ou não? Você se comunica bem ou você se comunica mal? Porque quando o período, quando ele ficar nesse período retrógrado, que vai evidenciar esses assuntos, ele não vai criar aquela situação. Ele vai mostrar aquilo que você é, aquilo que você está naquele momento. Então, se você está em uma fase da sua vida e você está se comunicando muito mal, quando o Mercúrio ficar retrógrado, ele vai evidenciar aquilo, ele vai colocar uma lupa naquela comunicação. Mas se você já é uma pessoa que se comunica bem, ou você não se comunicava muito bem, mas você está agora numa fase que você se comunica muito melhor, você já está entendendo um pouco mais isso, você está trabalhando isso em você. Se você tem isso, naquele período, o planeta vai evidenciar esse período, o planeta evidencia. Então, gente, guardem isso com vocês, no coraçãozinho de vocês. Vocês não colocar a culpa em nada no mapa, em nenhum planeta. O planeta, ele evidencia, ele mostra uma correspondência, ele não cria algo em nossa vida. Então, quando o Mercúrio está retrógrado, ele não cria uma má comunicação, ele mostra aonde está a má comunicação. Quando o Mercúrio fica retrógrado, ele não cria problemas de tecnologia, ele mostra aonde tem problemas de tecnologia. Tanto é, gente, que quantas pessoas vocês conhecem que passam por esse período de Mercúrio retrógrado, e essa pessoa não teve problema com computador, com nada. Eu mesmo já passei muitos períodos, né? Até ver só a data aqui, pegar um... até que eu esqueci até de falar, gente, desculpa. Começa, né, e quando termina. Eu falei, né, começa dia 27 de setembro, né? Começa amanhã, oficialmente. E esse movimento vai até 18 de outubro, tá? Então, até dia 18 de outubro, nós estamos no Mercúrio retrógrado. Eu sempre gosto de considerar aí uns 10 dias depois que ele termina oficialmente, pra gente ainda ficar muito atento, porque é o que a gente está na sombra da retrogradação ainda. Ele ainda não está no seu movimento direto, ele tá ali no viver daquela... né, o que a gente chama de sombra da pré-retrogradação e pós também, pré e pós. Então, anotem a data aí, tá? 27 de setembro até 18 de outubro. E depois do dia 18 de outubro, mais uns 10 dias, considera aí. Então, gente, nesse período aqui, você vai perceber aquilo que você precisa realmente corrigir, você precisa olhar. Então, como eu mencionei, já teve vários períodos assim que não aconteceu nada de tecnologia comigo. Por quê? Porque, obviamente, né, gente, como astróloga, isso faz parte do meu dia a dia. E eu já me programo, então eu já tenho as datas, eu já sei certinho as datas, então eu me programo. Eu já sei que tem alguns períodos que, né, tem ali um certo desafio, então eu já fico atenta. Já faço backup no meu computador, faço um monte de coisa, pra que quando chegue naquele período eu não fique na sofrência, entendeu? A gente não precisa esperar o período chegar pra gente, tipo, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Então,
Isso é algo extremamente importante de vocês entenderem que vocês vão precisar olhar aí na sua vida, no seu dia a dia, como está isso pra você. Principalmente a comunicação. Gente, a comunicação é uma das coisas que a gente mais percebe. De tudo aquilo que eu li que Mercúrio representa, o que a gente mais sente nesse momento é a comunicação por conta do uso mesmo. A gente tá usando a comunicação o tempo todo, é o que a gente mais percebe. A gente percebe as pessoas mais irritadas, as pessoas um pouco mais confusas também. Então, como que você lida com isso? Como você está com relação a essas questões, tá? Então, tudo isso é legal de você observar. Outra coisa, quando o planeta ele está retrógrado, isso significa que o movimento dele não está no seu curso normal ali, no seu curso natural. E aí é por isso que a gente percebe um pouco mais. E é como se... Eu gosto de um exemplo que um professor meu da Gaia, a Escola de Astrologia, ele sempre deu um exemplo que eu gostei muito, que é como se a gente estivesse com vou pegar um lápis. É como se a gente estivesse assim, ó. Eu sempre gostei desse exemplo dele. O Robson Papaléu, ele sempre deu esse exemplo nas aulas. Mercúrio tá ali, né? Com seu movimento e tudo mais. Quando ele tá no movimento retrógrado, a nossa percepção aqui da Terra é mais forte. Então, é como se ele estivesse aqui, ó. Sabe? Bem. Então, assim, ao invés dele tá lá, né, no movimento, ele tá aqui, ó. Então, tipo, entende? Imagina isso aqui, tipo, bem na nossa cara, assim. É essa percepção que a gente tem com relação à Terra, né? Então, a gente tá aqui na Terra, o planeta tá ali. Então, e Mercúrio é um planeta muito rápido, né? Então, a gente tá ali, a gente tá percebendo isso muito forte. Então, imagina, gente, é como se tivesse uma lupa nesse planeta. Então, tudo que ele representa tá muito evidenciado, entende? Então, a nossa percepção, né, daqui, com relação àqueles aspectos daquele planeta, tá muito forte. É como se fosse mesmo uma coisa aqui no nosso rosto, assim, chega às vezes incomoda. E o que acontece às vezes? A gente até tem uma tendência sim, isso acontece, tá? Às vezes a gente tem uma tendência em períodos de retrogradação, a gente tem uma tendência a achar aquilo tudo confuso, porque tá tudo muito, muito evidenciado. Então, imagina como se fosse uma lâmpada no nosso rosto. Então, tá tão forte aqueles assuntos que pode ficar confuso pra você. E aí, é por isso que muitos astrólogos, a gente sempre fala, gente, Mercúrio retrógrado é um período para você desacelerar, no que for possível. É claro que, assim, nós astrólogos não vivemos num mundo de fantasia, né, gente? A gente sabe que vida real, a gente também vive a mesma, né, vida real que vocês, e a gente sabe que nem sempre em tudo você vai conseguir desacelerar. Mas o que você pode desacelerar na sua vida? Desacelere. E é por isso que é um momento em que é importante que você desacelere. Porque esses assuntos, eles estão aqui, ó, evidenciados. A gente tá, tipo, como se fosse no rosto da gente, aqueles assuntos. Então, se você conseguir desacelerar de alguma forma, você consegue olhar para aquelas questões, você consegue trabalhar aquelas questões de uma forma muito mais leve, sem aquela confusão, tá? Gente, ficou claro o que é Mercúrio e o que é quando o Mercúrio está no movimento retrógrado? Me fala se vocês estão conseguindo entender, tá bom? Porque eu sei que tipo, é um assunto às vezes um pouco, né, extenso. Podem me deixar dúvidas, alguma coisa aí, eu vou dar uma olhada. E agora eu vou começar a falar pra vocês o que vocês podem fazer, dar algumas dicas, tá? Do que vocês podem fazer nesse período aí. Não só nesse, tá, gente? Todas as dicas que eu estou dando aqui é para todas as vezes que Mercúrio fica retrógrado. Ó, eu vou até olhar aqui outras datas do ano que vem, porque aí se vocês quiserem até já deixar até programado, quem é meu cliente já tem isso aqui, né? Porque eu passo para eles sempre. Mas vocês podem anotar aí também,
porque aí pro ano que vem vocês já conseguem já saber quais são as datas certinhas desse que Mercúrio vai ficar retrógrado para vocês conseguirem se programar antes. Então, ó, em 2022, Mercúrio vai ficar retrógrado de 14 de janeiro até 4 de fevereiro. Ele vai ficar retrógrado em Aquário. Depois, ele vai ficar de 10 de maio a 3 de junho. Ele vai ficar retrógrado em Gêmeos. Depois, 10 de setembro a 2 de outubro, ele vai ficar retrógrado em Libra. E depois, 29 de dezembro até 18 de janeiro de 2023, ele fica retrógrado em Capricórnio, tá? Então, tem essas datas. Se depois vocês quiserem, eu posso passar essa data pra vocês também, né? Pra quem conseguiu depois anotar. A live vai ficar salva também. Mas eu tenho esse material aqui que eu mando pros meus clientes, né? Porque pra eles se programarem melhor. Então, todas essas informações aqui, elas servem para qualquer período de Mercúrio retrógrado, não somente esse, tá? Então, vamos lá para as diquinhas, né? A primeira dica que eu coloquei aqui, e eu até postei um Reels ontem sobre isso. Se você puder decidir alguma coisa depois, decida. Se você puder adiar decisões importantes, adie. Essa é a primeira dica, tá? De todas aqui. Não decidir coisas importantes. E por que eu coloquei se possível? Por conta, né, dessa questão da vida real, né, gente? Assim, a gente não consegue adiar tudo. Vão ter coisas que vocês vão precisar resolver, a gente precisa resolver, não tem como esperar. E paciência, a gente tem que fazer. Mas se você puder adiar decisões importantes, por exemplo, compra de casa, mudança de emprego, sabe, tudo decisões que são muito marcantes para você. Essas decisões muito importantes, se você puder fazer, né, tomar essa decisão após o período de Mercúrio retrógrado, melhor, tá bom? Mas Simone, não deu, né? Eu vou precisar tomar essa decisão nesse período. Como que eu faço? Bom, aí, gente, fica a dica de, se você não tem como, vai ter uma decisão que você vai precisar tomar nesse período, qual é a dica? Você revisar muito aquele assunto, você olhar, ponderar, entender, prestar bem atenção, sabe? Tipo, refletir bastante, assim, mais do que o normal, tá? Porque é claro que toda vez que a gente toma uma decisão importante, a gente reflete bastante, né? Mas nesse período é importante que você redobre essa atenção, que você faça isso, nossa, 3 vezes mais, tá? Então, o que foi importante, se você puder adiar, ótimo, né? É melhor, tá? Usa esse período para você rever, né? Ver mais alguma coisinha que você precisa fazer, tal. Beleza, não, Simone, não dá, eu vou precisar decidir. Ok, então, né? Redobre a atenção, olhe 3 vezes mais, certifique-se com todas as pessoas envolvidas, se todo mundo tá na mesma página que você, pra você, né? Tomar aquela decisão. E por que essa dica, gente? Porque lembra que Mercúrio representa nosso intelecto, como a gente decodifica o mundo, a nossa comunicação, as nossas trocas, certo? Então, se nesse período ele evidencia o que está, então ele vai evidenciar tudo de todo mundo. Ele vai evidenciar quem tá bem na comunicação, quem tá mal, quem tá com um problema nisso, quem tá com problema naquilo, aquilo outro. Então, é um período em que essas coisas estão em evidência. E aí, o que acontece? As coisas ficam um pouco mais confusas mesmo. As pessoas ficam mais confusas para se decidir para fazer as coisas. E nós e as pessoas envolvidas. Então, por isso que não é legal, não é um bom período para você tomar grandes decisões, tá? Segunda dica. Cuidado com a comunicação. Então, gente, é muito comum no Mercúrio retrógrado você falar A, a pessoa entende Z. Quem nunca passou por isso no Mercúrio retrógrado, gente? Você tá falando A, você tem certeza que você tá falando a pessoa tá entendendo Z. E você fica, gente, mas eu falei A, eu tenho certeza. E a pessoa entendeu Z. Aí a pessoa vai te explicar também, e aí você entende tudo diferente. Isso acontece, tá? E aí é aquele momento, respira fundo,
Entende, fala, não, peraí, vou te falar como eu entendi. Então, você pede pra pessoa te escutar, pra você se explicar. E você também escuta da pessoa. Não, não, tá bom. O que você entendeu? Tá, me explica. E aí, a pessoa vai ter a oportunidade de te explicar como foi que ela entendeu. Então, tá, a pessoa entendeu assim e eu falei assado. Então, é um período para você se certificar realmente se as pessoas estão te entendendo. E, gente, se certifique disso, né? Certifique-se disso, né? Fica mais bonita. Certifique-se disso. A pessoa te entendeu mesmo? Principalmente quando for algo muito importante. Você fala e encontre um jeitinho pra... fulano, você entendeu o que eu quis dizer e tal? Acontece demais de você falar uma coisa e quando a pessoa vai repetir, ela, não, entendi. Aí a pessoa repete e não tem nada a ver com aquilo que você falou. Então, cuidado com a comunicação. Cuidado com a forma como você tem conduzido a sua comunicação até aqui. Então, é um momento para você refletir também com essa questão que eu mencionei anteriormente, né? Você se comunica com empatia ou você é agressiva, você é impulsiva, você às vezes é muito direta. Então, como que tá? Você se comunica bem ou não? Você tá levando por esse lado? É um momento para refletir, né? Para isso não ficar causando atrito. Outro ponto que eu deixei aqui. Atenção aos eletrônicos e tecnologia. Então, lembra? O planeta, ele não faz nada. Então, o Mercúrio retrógrado, ele não vai fazer com que tenha problemas com a comunicação, com a tecnologia, com os eletrônicos. Ele não faz isso. Ele evidencia o que tá ali. Então, atenção a esses eletrônicos que você se utiliza. Vê seu celular, já faz uns backups, vê ali se ele não tá com algum probleminha. Às vezes é seu celular que tá esquentando muito e você tá adiando ir lá resolver isso e não resolve. Ah, meu celular tá dando um problema na bateria e você não resolve nunca. Aí lá no Mercúrio retrógrado ele vai lá e pá, estraga de vez. Aí você vai lá e pensa o quê? Foi o Mercúrio retrógrado que estragou meu celular. Mas não foi, gente. Não foi. Ele evidenciou um problema que existia. Ele não vai criar este problema. E aí você precisa lembrar, não, mas era um problema aqui de bateria. Eu que não estava indo lá na loja, né? Tava procrastinando isso. Quem nunca, né, gente? Eu sou essa pessoa. Eu gosto das coisas resolvidas, mas tudo que eu tenho que sair da minha casa, ir até aquelas lojas, ficar lá em fila, em banco. Gente, eu tenho pavor, eu procrastino até o fim essas coisas, sabe? É um defeitaço que eu tenho, assim. Esse dia eu tava resolvendo um negócio de clonar o meu cartão, né? Pela milésima vez. Que, assim, eu e meu irmão, a gente é premiado em ser clonado o cartão. Uma coisa uó. E, nossa, como eu procrastino ir até um banco e resolver esses assuntos. Gente do céu. Enfim. Então, a gente às vezes vai procrastinando coisas que a gente acha chato fazer, mas o problema tá lá. Não é porque você procrastinou que o problema resolveu. Então, se nesse período ele evidencia o problema, pode acontecer. Então, tem algum problema no seu computador? Então, dá uma olhadinha, faz um backup no seu computador, faz uma limpeza, aproveita esse período, faz uma limpeza, né, no seu e-mail, uma limpeza no computador, deleta coisas que não precisa mais, arquiva tudo bonitinho, faz um backup bonitinho. Então, para evitar que, vamos supor que o seu computador também tenha um problema que você não sabia. E aí, nesse período, isso é evidenciado. Se você não fez um backup, você pode perder as coisas no celular também. Então, aproveita esse período para fazer isso, tá? Vamos lá. Quarta dica. Aproveite para revisar planos. Gente, Mercúrio retrógrado é maravilhoso para você revisitar os seus planos, revisar os seus planos de vida. Então, aproveita esse momento, né? O que você tem planejado daqui pro fim do ano, daqui pro ano que vem? Não é momento de você tomar a decisão, lembra? Mas revisita tudo aquilo. Pega lá suas metas, dá uma olhadinha, principalmente esse Mercúrio agora que tá no fim do ano. Aproveita esse período para
dá uma olhada em como você tem levado esse ano, esses objetivos, essas metas. Como que você tem trabalhado esses assuntos. Aproveite esse período, é um período ótimo para você revisitar esses planos aí. Então, ver o que faz sentido, o que não faz mais, né? O que você pode fazer, o que você pode mudar. É um período excelente, tá? Para isso. Estude novamente aquele curso que você amou, gente. Isso é um período maravilhoso. Nossa, meu lápis tá tipo na sobrancelha. É um período maravilhoso para você estudar novamente aquele curso que você amou. Tá? Até eu coloquei assim porque lembra que Mercúrio também rege os estudos, né? Porque ele rege a mente, né? Essa coisa mais lógica, essa coisa mais do decodificar as coisas, como você decodifica o mundo. Então, é um período ótimo para você estudar novamente um curso que você amou. Então, você já estudou alguma coisa e que você gostou tanto, mas você sente que naquela ocasião você não conseguiu se dedicar tanto? Então, vai lá, pega aquele estudo novamente, leia novamente um livro que você gostou muito. Então, essa tônica de fazer novamente, né, de fazer coisas que você já fez, ela é muito boa no Mercúrio retrógrado. Então, inclusive, uma outra coisa que o pessoal nem tá na dica aqui, mas é engraçado porque as pessoas falam, né? Ai, pronto, e Mercúrio ficou retrógrado, aí ressurge os contatinhos da cinza, os ex que aparecem, tudo de novo, né? Acontece, gente, acontece. Porque a tônica de Mercúrio é você desacelerar, é resolver assuntos pendentes, é você olhar para coisas que não estão resolvidas. Então, se aquele contatinho voltou, se aquele ex ressurgiu da cinza, é porque tem alguma coisa ali para resolver. Mas acontece, viu, gente? Então, voltando para a questão de estudos, revisite algum livro, algum curso que você gostou muito. Eu já tô com dois, assim, dois cursos que eu já fiz, que tá na plataforma lá da Hotmart. E eu até já separei tempos na minha agenda, nesse período todo aí, são cursos que eu quero ver novamente, né? Tem um curso da Noemi Badiali, né? Badiali, que eu gostei muito, né? Essa questão de sagrado feminino. Então, eu quero revisitar esse curso. É um bom período, tá? Então, utilize esse Mercúrio retrógrado para fazer isso. É muito bom, vocês vão ver como faz diferença. Cuidado com contratos e documentos importantes. E aqui, contratos e documentos importantes, por quê? Você vai precisar de atenção, não só da sua parte, mas das partes envolvidas, tá? Então, quando tem contratos, documentos importantes, normalmente não envolve só você, envolve outras pessoas. Tem as pessoas que fizeram um contrato, que redigiram aquele documento, pessoas envolvidas naquele assunto. Então, cuidado, gente, muito cuidado. Cuidado para quando, né, nesse período, para você assinar, porque muita informação pode passar, né? Então, às vezes a pessoa foi redigir aquele contrato e ela escreveu coisas erradas e não percebeu, e você também leu ali meio que na pressa, não percebeu. Então, você vai assinar esses contratos, você vai ter contato com algum documento importante, então leia com calma, peça mais tempo para a pessoa. Não, você tem até depois de amanhã para poder ler esse documento. Peça mais tempo, né? Peça mais alguns dias, lê com calma, sublinha, vê com a pessoa, essa parte aqui é isso mesmo que você quis dizer? Então, é um período que é bem importante. É claro que, assim, esse ponto tá muito próximo àquela primeira dica que eu comentei, que é se você puder adiar decisões importantes, é melhor. Tá muito vinculado porque, às vezes, né, como eu mencionei, uma compra de casa, uma abertura de empresa, um lançamento, uma coisa assim que exige, né, de você, uma coisa mais assim, então... tá vinculado, mas cuidado, tá? Então, eu sei que muita gente trabalha com documentações, então, trazendo para a vida real, não vai ter como essa pessoa, por exemplo, ficar ali, né, gente, tanto tempo sem
assinar nada. Então, fique atento a isso, tá? Outra dica. Se possível, agende menos compromissos. Lembra que Mercúrio retrógrado pede que a gente desacelere. Por quê? Porque é um período em que a gente precisa revisar assuntos. Então, para revisar assuntos, a gente tem que desacelerar. Porque não é um período para você ficar indo. Não, é só dá uma respirada, revisita assuntos, reveja coisas. Então, é um período para, se possível, agende menos compromissos. E assim, gente, se possível, por quê? Às vezes é trabalho, é uma coisa que você não tem como escolher, né? Porque tá ali, né? Às vezes tem um chefe, etc. Mas não fique enfiando 1 milhão de curso pra fazer, sabe? Aí você já tá, por exemplo, numa fase que você tá trabalhando pra caramba, você já tem, às vezes, casa pra cuidar, filho pra cuidar, cada um tem a sua realidade aí, né? Quem tem filho, né? Eu tenho 4 pets, né? Tem muita coisa pra fazer, gente. A gente tem um monte de coisa pra fazer, a gente já se multiplica em 50 pra dar conta de tudo. Então, aí existe, tipo, nesse período a pessoa enfia curso novo ali no meio, tudo. Gente, não façam isso, sabe? Se possível, agende menos compromissos, sabe? Tenha a sua agenda um pouco mais ali livre para suas coisas do dia a dia. E para você ter tempo de pensar, pra você ter tempo de, né, dar uma respirada aí. Então, faça isso se for possível, tá? Tudo que tiver dentro da sua possibilidade de não lotar a sua agenda, ótimo. Se organize melhor para isso, para você passar por esse período dessa forma. E assim, eu gosto sempre de trazer aqui, quem já me segue há mais tempo, e sabe que assim, gente, eu falo isso desde que eu tenho meu Instagram, né? Desde o meu primeiro vídeo, né? Já tô com mais de 100 vídeos postados, mais de 100 podcasts. E assim, quem me acompanha desde o comecinho, eu sempre falo que a consciência com relação aos momentos faz com que a gente lide melhor com a nossa vida e entenda que o outro também tá no mesmo processo. Então, se você tá sentindo as coisas, né, um pouco mais confusas, o outro também tá. Eu sempre falei isso, que eu acredito demais, gente, na riqueza de você entender como aquilo é pra você e entender, ter essa empatia de que o outro também tá vivendo um processo. O outro também tá passando por uma situação ali, então você não exige tanto de si e você também não espera tanto do outro, porque você entende que o outro tá vivendo a vida dele, que o outro também está passando por aquele período, lidando de alguma forma, né? E aí você consegue se relacionar melhor. Isso é extremamente importante, é muito rico, sabe? Porque é uma ferramenta incrível que a gente tem pra gente se libertar. Não é pra ficar morrendo de medo, sabe? Não é morrer de medo, é você entender. Tá bom, eu já sei que a comunicação pode estar um pouco mais truncada. Ah, tá bom, então ok. Então, você toma cuidado com a sua comunicação e quando você for escutar os outros, você já sabe. Opa, pode ser que o outro também esteja ali confuso. Então, eu não vou esperar tanto dele, eu vou ter um pouco mais de paciência para conversar com as pessoas. Porque às vezes a gente também cai nisso de, eu entendi pra mim, mas aí quando é com o outro a gente não tem a menor paciência, né? Quem nunca, gente? Quem nunca? Tipo assim, comigo tudo bem. Aí o outro faz e a gente fica sem paciência. Só que assim, mas se a gente cai nisso, o outro também pode cair. Então, eu gosto de reforçar isso porque isso melhora as relações de um tanto, gente, de um tanto. E aí faz com que a gente entenda também, aí agora, falando dessa questão, né, pessoal, olha no seu mapa, onde você tem Mercúrio, esse Mercúrio agora em especial, né, que ele vai acontecer no signo de Libra, olha essa área da sua vida, olha a área de Gêmeos e de Virgem, porque Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Como que é Gêmeos no mapa, tá? A sua área de Gêmeos no mapa mostra qual área da vida que você expressa características geminianas. Todos nós, independente do nosso signo, a gente tem todos os signos do nosso mapa, ou seja, em alguma área da sua vida, você expressa aquela característica. Então,
É outra coisa que eu também gosto de sempre brincar. Não adianta falar que odeia taurino. Não adianta falar que odeia ariano, que odeia, sei lá, capricorniano. Porque você tem Capricórnio, tudo, e você tem todos os signos no mapa. Então, eu, por exemplo, sou sagitariana, mas eu tenho gêmeos na casa da carreira. Então, na minha carreira, eu expresso muito características geminianas, né? E tudo que tá lá no meu mapa e tal, claro, mas eu tenho gêmeos na casa da carreira. Eu sou sagitariana, meu ascendente é virgem. Então, no meu ascendente, eu expresso características virginianas. Todo mundo é assim. Então, quando a gente tem também um trânsito astrológico, a gente precisa olhar no nosso mapa todas essas correlações. Então, Mercúrio rege Gêmeos e Virgem. Então, olha no seu mapa onde você tem Gêmeos e Virgem, porque Gêmeos é aquela área da vida em que a gente, como que Mercúrio atua aí nessa questão geminiana? É muito de aprender sempre mais, as trocas. Então, o geminiano, ele absorve muita informação, ele busca muita informação. E ele aprende com as trocas e ele quer colocar, ele quer transmitir essa informação nas trocas também. E Virgem também busca conhecimento, mas Virgem manifesta isso, essa característica mercuriana, mais na aplicabilidade do conhecimento. Então, o virginiano, ele essa força de Virgem no nosso mapa, em alguma hora da nossa vida, é a aplicabilidade do conhecimento. Então, Gêmeos, ele busca o conhecimento. Ele troca, ele busca esse conhecimento através das trocas. Virgem, ele tem a aplicabilidade do conhecimento, porque o virginiano, ele tá sempre buscando o que é útil, o que faz sentido, o que é prático. Ele quer trazer para o mundo mais prático aí, né? Então, olha no seu mapa onde você tem Virgem, onde você tem Gêmeos e onde você vai sentir nessas áreas como é o seu Mercúrio. Você já entende o seu Mercúrio? Seu Mercúrio, qual tá o posicionamento? Uma pessoa que tem Mercúrio em Áries, ela se comunica de uma forma, o de Touro se comunica de outra forma, o de Mercúrio em Gêmeos se comunica de outra forma. Então, entenda como tá esse Mercúrio, porque dá uma mexida sim, tá? Dá uma olhada também na área de Libra, tá? Que é onde esse Mercúrio vai retrogradar. E aí tem a rede de Vênus. Então, percebam que quando a gente tem um movimento, não é nada isolado, né? Então, pro nosso mapa, para as áreas da nossa vida, tem todas essas correlações. Então, é importante que a gente faça essas correlações todas, que a gente entenda o que uma área está conectada à outra e como que isso vai se manifestar aí na nossa vida. Como que esse período, então, de 27 de setembro a 18 de outubro, e um pouquinho mais, né, depois por conta da sombra da retrogradação, onde você vai sentir, em que áreas? Eu tenho Gêmeos na casa da carreira, né, porque eu comentei, então, eu já sei que esse Mercúrio, ele vai trazer essa questão pra mim aí na casa da carreira, né, pra essa área da minha vida. Eu tenho Libra na parte de finanças, no meu mapa. Eu já sei que tem algumas coisas que eu preciso olhar ali. Então, faz esse exercício. Qual área da sua vida que você vai precisar ter um pouco mais de atenção? Além de todos esses assuntos que eu mencionei, você já vai ter isso como uma antecedência. Você já vai conseguir ter essa antecedência de vou olhar essa área. Então, pro meu mapa, como eu tenho Gêmeos na casa da carreira, Virgem, que é o outro, né, o outro signo regido por Mercúrio, tenho Virgem no meu ascendente, tenho Libra, né, na minha casa de finanças, e tenho Libra, Libra na casa de finanças e tenho minha Vênus lá em Capricórnio. Então, eu já sei que pro meu mapa, essas áreas aí, então, finanças, carreira, essa questão de criatividade, o que me dá prazer na vida, o que eu gosto de fazer, pra mim, né? Tudo isso vai ficar bem em alta. Como eu me apresento pro mundo, como eu busco conquistar minhas coisas. Então, pra mim, essas áreas que serão mais atingidas aí, né? Evidenciadas. Pra você, pode ser você tenha o ascendente em Gêmeos, pode ser que você tenha Gêmeos na casa 4, que seja questões familiares. Então, é essa área aí da vida que você vai sentir um pouco mais em evidência e você vai precisar ter um pouco mais de atenção,
tá bom? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Não é isso, tá? Pessoal, eu vou aprofundar um pouco mais sobre cada coisinha dessa ao longo da semana aí, né, nos stories. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui, pode me mandar depois por direct também. A gente vai se falando. Gratidão, né? Todo mundo, se ninguém tiver dúvida agora. Gratidão por todo mundo aqui, né? Esteve aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Não vamos ficar com medo desse período, gente, por favor, né? E se vocês também tiverem alguma situação durante a semana, durante esse período, que você quiser me contar, me conte. Eu sempre gosto nesses períodos que as pessoas vão me contando. Ai, aconteceu isso comigo, aconteceu tal, tal, tal. Eu adoro, porque aí eu tenho a oportunidade de falar, isso aqui é por tal coisa, olha tal coisa, nananã. Então, eu gosto de fazer essas correlações, pra mim é muito bom, tá bom? Muito obrigada, gente, tá? Boa noite, boa semana pra gente, tá bom? E até sexta-feira, que é a nossa live de análise de mapas aqui, tá bom? Beijo!